E aí, pessoas do YouTube, é bom ou não? Então, eu não ia gravar esse vídeo não, mas como estamos em plena pandemia, né? E eu meio que ativei o canal, porque estava parado mais do que tudo. Eu vou gravar esse vídeo aqui e comentar um pouco aí, cara, do desafio que eu fiz ao Arthur de Abreu, do canal Fim do Mundo Motovlog. Confesso que meus olhos encheram de lágrimas, né, com o depoimento dele aí. No desafio aí tem a pergunta, né, quem é você? E ele lá falou que ele tem uma ligação muito forte, né, com o pai dele. E isso me emocionou demais. Por que me emocionou? Porque no meu caso é o contrário, pô. Eu sempre procurei uma ligação muito forte com meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos de idade. Eu por diversas vezes já tentei fazer um vídeo, né, falando sobre isso, mas nunca fiz, cara. Então eu vou aproveitar aí o ensejo e vou ver se eu consigo falar alguma coisa, né? Meu pai, ele saiu de casa, eu tinha 2 anos de idade. E aí ele foi morar no exterior, foi morar no Iraque. E separando da minha mãe, né? Deixou a minha mãe, se eu não me recordo bem, grávida da minha irmã. A gente viveu uma vida muito difícil por causa disso. E esses dois anos e meio de vida, né, fui muito apegado ao meu pai. Isso me marcou muito. Então eu sempre tive a esperança que um dia meu pai iria voltar para casa. E eu queria crescer, me tornar um homem, né, e não fazer o que ele fez, né? Foi largar a família para trás. Sei lá, na época talvez ele tenha lá as justificativas dele, né, as explicações dele para isso. Hoje, como homem formado que sou, eu meio que entendo isso, mas nunca entendi o porquê desse distanciamento dele com a minha pessoa. A gente nunca falou sobre isso, nunca conversamos a respeito sobre essa situação, tanto que ele nunca deu abertura para isso, né? Meu pai hoje está com 68 anos de idade e ele viveu a vida dele para lá, teve, né, 2 filhos, tenho 2 irmãos por parte de pai. Tenho muito contato com meu irmão por parte de pai, mais do que com o meu irmão caçula, que eu vi nascer, né? Porque meu pai foi embora, mas sempre voltava. Minha mãe sempre foi apaixonada pelo meu pai, então ele sempre voltava e ela sempre aceitava. Voltava para passar alguns dias em casa, 1, 2 dias, né? Minha mãe sempre aceitou. E a gente, criança, adolescente, não tinha muito conhecimento das coisas, né? Não entendia muito bem. E aquilo era uma alegria pra gente. E nessas indas e vindas aí, nasceu meu irmão mais novo, o caçula. Mas meu pai sempre foi eu apelidei ele de boy véi. Não sei nem se ele sabe que ele tem esse apelido por minha parte. Porque ele sempre foi um boêmio, sempre foi um galanteador, vamos dizer assim, né? Sempre viveu uma vida meio porra louca. E depois de 22 anos separado da minha mãe, ele separou da ex dele lá, né, e veio morar com a minha mãe. Qual que é o entendimento que eu tenho disso? Tava fudido da vida, não tinha nem onde cair morto, voltou pra quem o aceitava, né? Pra mim foi... Minha mãe veio me perguntar, né, o que eu achava. Foi a mãe. Eu já tava de maior, a casa dela, né? Eu falei, uai, você quem sabe. No primeiro momento assim eu fiquei muito feliz, né? Falei, ó, meu pai tá voltando. Eu sempre quis meu pai presente, ele tá voltando. E aí voltou realmente. Mas já não era mais aquele pai que eu esperava. Eu sempre trabalhei desde os meus 15, 16 anos.
Sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Eu amadureci muito novo, né, vamos dizer assim. E me chega em casa um camarada meio que porra louca, irresponsável, boêmio, violeiro nato, que saía praticamente toda noite aí pra tocar sua viola e deixava minha mãe em casa, e aquilo me aborrecia pra caralho. Eu ficava sem entender, né? Pô, mas que trem mais esquisito. Eu trabalhando igual louco e o cara vivendo uma vida exacerbada, até que a minha vida começou a desgringolar, vamos dizer, justamente nesse exato momento. Eu engravidei uma ex-namorada minha, veio meu filho mais velho, e logo em seguida eu casei com a outra namorada, uma ex. Minha vida virou um inferno, uma desgraça. E pra você superar tudo isso aí, cara, não, é foda, não é fácil, cara. Mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, separei, tô com a minha atual esposa, já tem 14, 15 anos, graças a Deus vivendo muito bem. E meu pai lá com a minha mãe, eu sempre ia visitar, né, aquela coisa toda, filho ir na casa dos pais e tal. Mas eu sempre sentia meio que um distanciamento aí do meu pai. Nunca que a gente se aproximou realmente. Eu vi uma certa falsidade por parte dele no tratamento comigo, no tratamento com a minha irmã, no tratamento com meu irmão mais novo. E com os meus outros irmãos, né, o tratamento era diferenciado. Ele virava outra pessoa. Aquele malandrão, aquele boy velho, ficava o responsável, o paizão, o senhorzão, né? Aquela coisa toda, totalmente diferente. Eu nunca cheguei para ele e comentei sobre isso. Até que eu resolvi um aniversário dele, fui lá e passei um vídeo, né? Que eu tinha levado a minha família toda pra praia, e eu já fiz aquela filmagem bacana. E ele começou meio que debochar do vídeo. Aí eu pensei comigo, quer saber de uma coisa? Eu não volto mais aqui, chega, já deu. Isso sem contar inúmeras indiretas, né, que ele dava, né. Falei, quer saber de uma coisa? Eu falei pra minha mãe, mãe, não dá mais, não volto mais aqui, não quero confusão pra minha vida. E teve um dia também, assim que ele voltou pra casa, antes dele voltar, eu já tinha escrito uma carta pra ele, falando, né, dos meus sentimentos de filho, né, pro pai. E entreguei essa carta pra ele no dia dos pais. Fiz um pouco caso, não quis nem saber da minha carta. Não leu, nem leu na hora e não leu. E aí, passado algumas horas, me liga minha irmã para parabenizá-lo pelo dia dos pais, e o cara desabou a chorar no telefone. Eu achei aquilo muito estranho, cara, né? Mas tá valendo. Hoje eu já superei tudo isso, graças a Deus. Aí não fui mais na casa do meu pai adoeceu, ficou internado. Segundo a minha mãe, ela me ligou, meu pai pediu pra ela me ligar falando que queria me ver, que era pra eu ir lá no hospital. Falei, ah mãe, é melhor não quero confusão. Aí, como é minha mãe pedindo, né, falei, então tá, né, vamos lá. Aí eu fui e tal. Ele, Zeninho, vamos parar com essas bobeiras e tal. Falei, pai, tô aqui, quando você sair dessa cama aí, voltar pra casa, a gente vai ter uma conversa de homem pra homem. Mas meu pai nunca melhorou, só desandou. Teve alta, voltou pra casa. E passado mais um tempo, acho que uns 2, 3 meses, ele não ficou bem nessa alta dele. Então eu não queria pegar ele de conversa pra não falar que foi covardia minha. Passado uns 2, 3 meses, ele volta pro hospital. E ali eu fiquei, né, cuidando do meu pai dia e noite, limpando a bunda do velho, né, aquela coisa toda. Ele teve que fazer uma cirurgia no coração, teve endocardite.
Ali eu fiquei tomando conta dele, né? Como fazendo meu papel de filho. E até que ele começou a se estressar dentro do hospital. Pô, no hospital, na enfermaria tinha 3, 4 leitos cheios. Ele era o único que dava piti, o único que fazia gracinha. Já é do feitio dele, né? Isso todo mundo sabe. Foi, pai, não pode ser dessa forma, pô. Porque só você se sente no direito de fazer gracinha com os enfermeiros, né? Com médico, essas coisas todas. E mexer com um, debochar do outro, essas coisas assim. Até que um belo dia lá eu tive que... Eu tava dando banho nele lá. E aí ele cresceu pra cima da enfermeira. Eu pedi pra ele respeitar a enfermeira, né? Não era assim que trata as pessoas. E aí ele veio soltar os cachorros em mim. E eu soltei os cachorros nele também. Falei pra ele que ele tinha que agradecer a Deus, né? Por eu estar ali, né? Dando aquele apoio pra ele. Depois de tudo que ele fez pra mim. De tudo que ele não fez pra mim, né? Do pai ausente que ele foi. Essas coisas todas. E fui embora. Deixei pra lá. Falei com minha mãe, não quero mais. Não vou procurar mais. Adeus, tchau. E até então eu não converso mais com meu pai. Não tenho arrependimento disso, tá? Pra mim é um alívio do coração. Meu pai pra mim é um estranho. E eu vejo também que ele me trata como estranho. E assim vai ser, cara. Eu lutei muitos anos da minha vida por causa disso. Ficava triste, decepcionado, chorava, aquela coisa toda, né? Que só quem não teve um pai presente, o filho que não teve um pai presente, sabe o que eu tô falando. Mas Arthur, brother, seu pai, onde quer que ele esteja, está do seu lado, cara. Está aí no seu coração. Isso é que é o mais importante. E seja para o seu filho esse paizão que você teve, cara. Seja amigo do seu filho. E por coincidência do destino, né? Os meus 2 filhos, eu não fui presente na vida deles como eu deveria ser, como eu gostaria de ser. Que é o Pedro e o Natan. Aí envolve uma série de questões, alienação parental e os caralho a 4, que já é uma história aí para um outro vídeo. E para você que é pai, para você que é filho, que essa história aí sirva de lição, né, cara? Que vocês possam tirar proveito. Bom, esse vídeo ficou aí mais um pouco da minha vida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui.